Aqui, pessoal, segunda parte do vídeo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma caixinha com várias brocas de retífica, né? Cada uma delas vai servir para um tipo de trabalho, obviamente. Mas a gente começa aqui desde broquinhas como essa aqui, com esse formato. Aqui eu vou usar, é a que está na ponta da retífica. Aqui, como eu já tenho um pouco da habilidade, vamos dizer assim, ela talvez não seria o ideal para essa peça ali, mas aqui eu vou usar essa aqui. Ó. Mas entendam que vocês têm que criar uma canaleta, né? Onde tem a rachadura, é necessário criar uma canaletinha ali. Então, broquinhas bem úteis, deixa eu mostrar alguns exemplos aqui para vocês que podem ser bem úteis para trabalhar. São broca não, né? Vou chamar de fresa aqui nesse caso. Seriam essas aqui, ó. Algumas das que podem ser bem úteis para vocês, ó. Com essas pontinhas assim, ó. Ó, nesse formato aqui cônico, nesse formato aqui ó, redondinho. Esse aqui também tem um formatinho redondo, ó. Sempre vai ter que ser uma coisa pequena assim, né? Não muito mais larga do que a rachadura. Essa aqui também, tá? Então, né, essas fresas você encontra também no Mercado Livre lá, enfim. E aqui você pode ter uma como essa aqui, por exemplo, para você fazer um desbaste, né, já ali localizado na rachadura, etc. Então, enfim, pecinhas como essa aqui ajudam também, tá? Então, as broquinhas depois ali, as fresas, né, cada um pode comprar as que achar melhor. Tem caixinha assim que vem um monte, ó, diamantada, enfim. Então, deixa eu pegar aqui para vocês, eu vou tentar, né, com a câmera posicionada, mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar essa rachadura aqui, tá? Então eu tenho essa rachadura aqui. Vamos tentar fazer o trabalho aqui mostrando para vocês. Então a rachadura ela tá desde aqui, ó, seguindo essa linha até aqui. Então a gente vai trabalhar toda essa parte aqui, tá? Aqui, pessoal, com uma peça de demonstração e eu tô meio
sem jeito aqui porque eu tô atrás da câmera, né? E eu tenho uma posição meio ruim de trabalho aqui, tá? Mas para vocês entenderem aqui, ó, o intuito aqui é isso, ó, é formar uma depressão, né? Aqui, formar uma cavidade. Eu oriento você tentar chegar bem próximo, né? Não atravessar, tá? Cuidem para não atravessar a peça, mas tentar chegar bem próximo do outro lado, né? Se vocês olharem por dentro aqui, ó, vão ver que eu não atravessei a peça, mas ela tá bem próximo de atravessar, tá? Quanto mais pertinho do outro lado você chegar, mais bonito vai ser o reparo depois que você fizer aqui, tá? Então assim, cuidem para não atravessar, porque às vezes você atravessa, principalmente se for uma lanterna que ela tá fechada ainda, né? Que não é a lente como tá aqui na minha mão, né? Porque se acontecer algum acidente, por exemplo aqui, de escorrer resina para dentro, né? Se for um caso de uma lanterna que isso fique muito visível, aqui como a lente está fora, eu teria como de repente vir aqui, lixar, fazer um polimento e acertar. Mas com a lanterna totalmente fechada, né? Que geralmente vai ser o reparo que você vai fazer. Se você abrir muito aqui de forma que tenha buraco, ou mesmo em casos que você trabalhou que já tem um buraquinho, aí o que eu aconselho? Na hora de fazer a aplicação, faz a mistura da resina e espera um pouquinho. Quando você vê que ela começou a pegar um pontinho de solidificação, que ela está ficando mais dura, mais grossa, aí você vem e aplica, né, para você não ter risco dela escorrer, né, pingar para dentro lá, tá? Então aqui eu não vou terminar o restante, porque como é uma demonstração para vocês verem um reparo, eu acho que isso aqui já está, né, bem tranquilo. Lógico, tentem fazer esse filetinho aqui, ó, bem bonitinho com a retífica, tá? Bem retinho, deita um pouquinho assim, ó. Deita um pouco a retífica desse jeito, ó, que daí quando você vem puxando aqui no reparo, ó, você deixa ele bem mais bonito. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Ó, no que você deita a fresa, você melhora bem, deixa uma canaletinha bem uniforme, bem bonitinha. Se você vem trabalhando ela assim, ó, deitadinha, tá? Então aqui é uma dica também para você fazer uma canaleta bem bonitinha. Aqui, outra coisa que eu recomendo, tá? Nesse caso aqui, como a gente tem ela aberta até a ponta aqui, né? E eu não vou reparar até lá porque é uma demonstração. Eu vou usar aqui uma fita, só para mim travar aqui o final dela, para ela não ficar mexendo. Aqui eu tô fazendo só para travar a peça, tá, pessoal? Porque é uma demonstração para vocês aí. Não tem nada a ver com o reparo, isso aqui que eu tô fazendo, tá? Só para não ficar ali mexendo e abrindo, tá? Aqui, como a gente vai aplicar agora nessa área, eu aconselho vocês a fazerem uma máscara aqui para evitar que vá material para onde não precisa, né? Então faz uma mascarazinha aqui. Pode deixar que ela pegue um pouquinho na beirada ali, não tem problema, porque depois você vai fazer o lixamento, ele vai acertar isso. É só para não ir material desnecessário para onde não precisa. Então quando fizer a aplicação, se você passar uma fitinha ao lado, você evita de desperdiçar material, você concentra o material ali onde a gente quer aplicar somente, né? Então faz uma mascarazinha como essa aqui, bem simples, tá? Não precisa se preocupar em isolar perfeitamente, porque não tem problema se escorrer a resina para o lado, tá? Não tem mesmo, é só para a gente ter um local de controle aqui. E até depois, na hora do lixamento aqui, geralmente eu desbasto essa parte maior aqui com uma lima, aí a lima não fica pegando na lanterna também, para não criar risco desnecessário, depois que tem que usar lixa grossa para tirar, tá? Então aqui faz uma aplicação assim de uma fita, um isolamento, tá? Aqui agora vamos preparar a nossa resina, que a gente vai utilizar ali. Eu já coloquei um pouquinho do pó aqui no copinho, pessoal. Ó, já tem um pouquinho. Como é que a gente vai fazer? Ó, aqui a parte da líquida da resina, eu geralmente deixo num frasquinho como esse aqui, ó, com conta-gotas. Que daí ele me facilita jogar o material aqui com mais precisão, né? Então aqui geralmente como é que a gente vai fazer aqui a preparação? Geralmente ela vai ter aqui, deixa eu misturar bem aqui
o pigmento, tá? A gente vai usar o pigmento vermelho ali, obviamente. Aqui, então agora geralmente eu coloco, quanto é que se coloca de material? Não tem uma quantidade assim muito exata, mas você vai pegar o jeito, né, com o tempo. Então aqui você tem que colocar a quantidade o suficiente para você ver que ela tá molhada e que ela começa a formar um creminho, né? Quando ela tiver assim, você começa a mexer. Vou colocar para vocês aqui, acho que umas 4 gotas talvez aqui. Já vai dar, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gotinhas aqui, ó. Vamos ver se ela já vai formar um creminho. Ó, ainda tá meio dura, ó. Pode ver que ela tá durinha. Aqui ela vai botar um pouquinho mais. Ó. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo pegar, ó. Tá vendo? Ela formou tipo um... Ó. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui é o ponto ideal para você fazer a aplicação, ó. Que ela tá tipo... Virou uma gosminha, ó. Tá? Eu acho que tá aparecendo para vocês, ó. Ela virou tipo uma gosminha. Aqui a gente vai aplicar o corante. Eu dei uma gotinha só, pessoal, de corante aqui. Ó. Agora a gente vai fazer a aplicação na lanterna. Ele até já começou a secar já um pouquinho aqui, ó, mas a gente vai fazer a aplicação, ó. Tem que ser rápido, tá, pessoal? Tem que deixar ela até um pouquinho mais molinha ali do que ela tava quando eu deixei. Se você deixar ela um pouquinho mais líquida, é até um pouquinho melhor, que daí você joga, ela vai escorrendo na canaleta, ó. Aqui eu até deixei ela um pouquinho mais dura do que o ponto ideal, tá? Mas desde que você vem aqui, ó, o compressor armou, ele fez um pouquinho de barulho. Mas é isso aí, tá? Ó, aqui a gente aplicou. Aqui como eu fiz a aplicação, eu tô numa posição bem ruim aqui, tá? Ó, ele já começou a ficar meio... Aqui ele tá cremosinho. Aqui ele tá como se fosse ali um doce de leite, uma manteiga. Ele tem que ficar bem mais ralo que isso, tá? Para iniciar a aplicação. Ó, do jeito que ele tá aqui, que eu comecei a aplicação agora, ele tá perfeito para aquela situação que eu mostrei para vocês, onde às vezes tem um buraquinho, alguma coisa. Se você aplicar ele muito líquido, ele tende a escorrer lá para dentro, né? E aqui vocês vão perceber que como eu apliquei aqui, ó, na parte interna não tem nada, ó. A parte interna, ela tá totalmente, né, aqui, ó, não tem nada de resina aqui, não escorreu nada para dentro, não pingou. Por quê? Porque eu tomei cuidado para não furar com a retífica, né? E ali naturalmente não tinha nenhum buraquinho, mas é muito comum. É muito comum você pegar, por exemplo, uma lanterna como essa aqui, ó. Tem um buraquinho desse aqui, por exemplo, para você, ó. Ó, estão vendo aqui, ó, faltando, para você ter que restaurar, né? Então, quando isso acontecer, aí não tem jeito, né? Tem que aplicar ela mais dura como tá aqui. Tá, pessoal? Então, assim, como eu disse para vocês aqui, a aplicação é dessa maneira. A gente aplica, agora tem que esperar o material secar para depois vir aqui fazer um desbaste, né? Desbastar ele porque ele tá mais alto que a superfície. Eu creio que dá para entender aqui, ó, que ele tá mais alto do que a superfície do plástico, de propósito, para depois a gente vir aqui, né, com uma lixa, com uma lima, com uma lixadeira, enfim, e acertar, desbastar essa superfície para que ela fique nivelada, né, com o restante da peça. Então, basicamente é isso aqui, tá? Agora eu vou fazer a preparação dessa parte transparente aqui, para mostrar para vocês também a parte transparente. Deixa eu começar aqui, só deixa eu tirar aqui. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo para eu
limpar esse potinho aqui que ele tá solidificando, eu tenho que já limpar para não deixar ele secar aqui também, ó.